Olá, povo de Deus! Chegado o momento do nosso devocional diário. Hoje é sexta-feira, dia 8 de outubro do ano 2021. Sou o pastor Vandelcio, da Igreja Cristã Nova Vida em Belém, no centro da cidade. Vamos à leitura da porção para hoje, da Bíblia Sagrada, na versão da Bíblia de Jerusalém. Estamos caminhando para a conclusão da leitura da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Vamos iniciar hoje a porção que vai do versículo 1 até o versículo 10, do capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. O capítulo 6 é o último capítulo da carta. Faremos a leitura do 1 ao 10 e amanhã, sábado, concluiremos a leitura desta carta, fazendo a leitura dos versículos 11 até o 18. Amém? Vamos ler então a capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, versículos 1 ao 10, que tem como título Preceitos Vários sobre a Caridade e o Zelo. Diz assim: Irmãos, caso alguém seja apanhado em falta, vós, os espirituais, corrigi esse tal com espírito de mansidão, cuidando de ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Carregai o peso uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Cada um examine sua própria conduta, e então terá o de que se gloriar por si só, e não por referência ao outro. Pois cada qual carregará o seu próprio fardo. Quem é instruído na palavra, torne participante em toda sorte de bens aquele que o instrui. Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Quem semear na sua carne, da carne colherá corrupção. Quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não desanimemos na prática do bem, pois se não desfalecermos, a seu tempo colheremos. Por conseguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas, sobretudo, para com os irmãos na fé. Muito importante, né? Aqui Paulo já caminha para a conclusão desta carta, e ele começa este capítulo 6, o último capítulo, dizendo: Irmãos, caso alguém seja apanhado em falta, ou seja, o apóstolo sabe que na caminhada da igreja, na caminhada de uma comunidade cristã, estamos sujeitos à falta. A falta aqui é a prática de um pecado, um deslize espiritual. Ele diz aqui, vós, os espirituais, ou seja, é a igreja, é a comunidade da igreja na qual o irmão tem comunhão, é que deve corrigir a falta, o erro, para que o faltoso se endireite, né? Mas ele diz que essa correção deve ser feita com o espírito de mansidão, não com ira, não com cólera. Ele diz aqui, cuidando de ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Ou seja, é um princípio aqui, né?
entende que nós estamos sujeitos a cometer faltas, falhas, deslizes, e que uma vez acontecendo isso, é justo que a comunidade na qual temos comunhão, a igreja, que ela trate do assunto e nos corrija, e aplique a correção ao faltoso. Essa correção deve ser aplicada com mansidão, né? com respeito ao outro, né? O que mais ele diz aqui? Descarregai o peso uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, a caminhada cristã não é uma caminhada isolada, não é uma caminhada dentro de uma redoma. Você não deve caminhar uma vida cristã sem que você cause a influência nos que estão à sua volta, sem que você, pelo seu andar em Cristo, espelhar a Cristo, consiga atrair outras pessoas a Cristo. Não pode haver aquele sentimento, eu já estou salvo, então por que me preocupar com os outros? Aqui Paulo diz o contrário: carregai o peso uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ele vai mais, ele diz, se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. É a presunção, né? é o egoísmo, é o achar-se superior aos outros. Não seja assim. Seja manso, seja amigo, seja companheiro, se envolva na comunidade, influencie os que estão em sua volta, na vizinhança, na escola, na faculdade, no trabalho, onde você estiver, que você seja um influenciador dos céus na vida daqueles que estão em trevas. Ele prossegue para o final dizendo, quem é instruído na palavra, torne participante em toda sorte de bens aquele que o instrui, ou seja, a valorização do mestre, a valorização do seu professor, daquele que te instrui. O que mais ele diz aqui, com relação à colheita, não é? Quem semeia na carne, da carne colhe a corrupção, quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Nos convida à prática do bem, não desfalecermos na prática do bem, e assim faremos boa colheita. Por conseguinte, enquanto temos tempo, ele diz a prática do bem para com todos, viu, irmão? Com todos, sem distinção. Mas ele dá um sobretudo aqui, né? Mas sobretudo para com os irmãos na fé. É justo que você primeiro olhe, passe o seu olhar social por aqueles que estão bem perto de você, que caminham com você, que andam com você. Isso não impede que você olhe para além, né? E acudir aqueles que estão necessitados. Com essa porção para hoje, eu abençoo você e sua família, em nome de Jesus. Amém.